Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos começar esse encontro. Estamos pela primeiríssima vez usando aqui uma nova plataforma junto, em paralelo. Então, vamos lá, né? Quero testar aqui o chat para saber se vocês me ouvem. Então, você que está aqui comigo, coloca aí no chat sua cidade, teu estado, e se você, né, já conhecia Empreenda Amor, se é aluno, se você está conhecendo pela primeiríssima vez, escreve aí no chat por gentileza. Já quero falar aqui para vocês que a gente está utilizando também aqui uma nova plataforma. Essa plataforma, ela tem um lado positivo, porque você não tem distração, né? Ou seja, está aqui nesse ambiente onde realmente o seu foco aqui está comigo, mas também tem um pontinho que eu não consigo ver o rostinho de todo mundo aqui nessa outra plataforma em paralelo, tá? Então o que eu fiz? Como eu não consigo, né, fazer aqui de uma maneira que eu não tenha essa sensação que eu esteja ao vivo, que eu esteja aqui vendo pessoas, ó, convidei o pessoal aqui para participar aqui também do Zoom, não sei se vocês conseguem ver aí da plataforma, mas estamos fazendo aqui simultaneamente e eu quero deixar claro que você que está aqui nessa nossa plataforma de webinar também, eu consigo ler o teu chat, tá? Então você que está aqui também, coloca aí por gentileza tua mensagem no chat, por favor. Rapidinho, só para eu testar, coloca aí. Beleza? Adriana de Oliveira, primeira vez, sou do Rio de Janeiro, legal, Dri. Fabiano Napi, boa noite. Samuel Silva, me chamo Samuel, sou de Goiânia, show. Regina Gert, boa noite. Flavinha, boa noite. Cris Andrade, boa noite. Alessandro Salvador, boa noite. Bahia. Fernanda, show. Legal, gente, não consigo ler agora de todo mundo, mas estou aqui com vocês. Então me fala como é que tá o meu áudio de 0 a 10, sendo 0 muito ruim e 10 muito bom, só para eu poder começar com tudo aqui. Show. Então o pessoal escrevendo aí, 10, 10, Fer falando 10, Cris 10, Fabiano Ribeiro 10, ótimo. A Adriana falou que tá um pouquinho baixo, mais 10. Como que é isso? Como é que é isso, Dri? Um pouquinho baixo, mais 10. Show! Então, vamos lá, tá? Então, estou vendo todos vocês, está funcionando, ótimo. Beleza, então vou compartilhar aqui a minha tela, como tem bastante gente vindo pela primeiríssima vez, vou fazer aqui uma rápida apresentação aqui para vocês. Esse encontro, ele tem aqui um foco, né, para que a gente dure aí entre 40 minutos, tá, a 1 hora. Pode ser que dure um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas normalmente a gente tem conseguido manter aí nesse período aí e está sendo muito rico, tá? Então, bora lá, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Show! Então, primeiramente, né, sejam todos bem-vindos. Esse é o encontro aqui da Empreenda Amor. Nós normalmente fazemos eventos que são eventos maiores, né? 2023 fizemos alguns eventos online bastante significativo em termos de número, né? 5 mil, 10 mil pessoas participando de um evento grande pontualmente. E esse ano a gente está abrindo um novo braço, que é esse braço de Community Commerce, que é a possibilidade de você também conhecer a Empreenda através de algum membro, de algum aluno. E a gente está muito feliz nesse processo, porque se você está aqui, você é muito especial e faz muito sentido você conhecer esse grande projeto, tá? Então, beleza. O que a gente vai falar hoje aqui, tá? Hoje o nosso foco é falar exatamente sobre isso. A gente fala na Empreenda, a gente tem um slogan aqui que a gente diz, né? Que é, entre fazer dinheiro... Deixa eu só voltar aqui que esse slide aqui tá muito louco. Deixa eu só fechar essa aba do WhatsApp, que toda vez quando eu entro ao vivo, esse WhatsApp Web quer puxar toda a banda daí. Vocês estão vendo minha tela? Então, o pessoal tá vendo. Então a gente sempre fala na Empreenda aqui que entre fazer dinheiro, cumprir um propósito ou impactar o mundo, o que você deve fazer? Né? Você deve escolher os três. Então a gente diz, escolha os três. Por quê? Porque a gente vive dentro de uma sociedade, de uma cultura
que nós fomos condicionados a uma mentalidade que ou eu trabalho para fazer dinheiro, ou eu vivo um propósito em Deus, ou eu vou ser uma pessoa que faz algo filantrópico para ajudar pessoas. As pessoas não conseguem entender um caminho prático para fazer essas três coisas. Então a gente vai falar justamente sobre isso, né? Sobre fazer dinheiro, cumprir a grande comissão, impactar o mundo. Quando a gente fala o mundo, a gente está falando aqui um mundo de cada vez, através da sua atividade profissional ou empreendendo por um propósito maior, tá? Beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala sobre isso, é importante, né, reforçar que existe um ponto. Antoninha. É só desativar aqui o áudio. Tem alguém com o áudio aberto. Pediu atenção de vocês aí, por gentileza, só para não dar eco. E daí, se por acaso no final vocês quiserem abrir para perguntas, a gente abre aqui também sem problema. Qual é um ponto em comum que tem aqui em todas as pessoas que se conectam com a Empreenda desde 2015, né? Quando nem era Empreenda Amor ainda, nós enxergamos sempre esse ponto. Seja você empreendedor, prestador de serviço, funcionário, líder eclesiástico, influenciador, uma mãe, todos têm um ponto em comum. E qual é esse ponto em comum? Todos têm esse desejo de viver e trabalhar por um propósito. Mas isso parece ser subjetivo, porque as pessoas, quando falam sobre isso, elas falam dentro dessa perspectiva quase que na moda, né? Como se propósito fosse, a vida extraordinária, viver a independência financeira e viver todas essas coisas que a gente muitas vezes vê, né, nessas propostas ilusórias. Não é nada disso que você vai aprender aqui, não é nada disso que nós falamos, tá? A gente vai falar de você viver isso de uma maneira íntegra, genuína e sendo relevante, né, na Terra. Agora, quando a gente fala desses públicos todos, né, independente de qual seja a atividade profissional ou que faça atualmente, sempre existe esse outro padrão, que a maioria acaba criando um condicionamento que é esse viés de um propósito no futuro. Então é mais ou menos assim. Eu vou trabalhar, eu vou fazer muito dinheiro para quem sabe um dia, talvez lá na frente, fazer o que ama. Vai, me diz aí no chat, quem nunca falou isso? Confesse aí nesse chat. A gente foi condicionado com essa mentalidade, né? De, cara, vou fazer muito dinheiro, quando eu tiver uma aplicação me rendendo muito, ou quando eu tiver uma rentabilidade, ou quando eu tiver um bom salário, no futuro eu vou fazer o que amo. Por quê? Porque, de novo, a gente vive nessa mentalidade dualista, né? O pessoal falando exatamente, né? A gente aprendeu assim. Então, o que a gente quer reforçar nesse encontro é que, obviamente, para você, né, viver um propósito, né, profissional, um propósito maior, você sim deve desejar essa liberdade financeira, não há um problema nisso. Tem gente que tem esse problema com o dinheiro. Eu quero dizer que, na verdade, o dinheiro é não ter o problema é não ter o dinheiro, né? O dinheiro ele só amplifica quem é você na sua essência. Se você é uma pessoa boa com dinheiro, você vai ser melhor ainda, né? Se você é uma pessoa generosa, mais ainda. Agora, quando as pessoas elas falam de liberdade, espera um pouquinho. Desculpa, gente. Quando a gente trabalha home office acontece isso, né? Vida real, né, minha gente? Essa semana eu tô trabalhando remoto, é assim. Então vamos lá. Só que as pessoas, quando, né, trabalham remotamente, a gente esquece, quando a gente deseja essa liberdade, a gente esquece que o quê? Que para que eu possa ter essa liberdade, eu preciso ter o quê? Eu preciso primeiro ter clareza, né, de um propósito. Eu preciso ter clareza de um propósito, tá? Então, o que que é uma clareza de propósito? É eu entender, né, o que queima no meu coração, por que que eu estou aqui, qual é o real sentido, onde que eu posso ter uma resposta. São coisas que a gente não se pergunta. A maioria das pessoas, elas vivem numa corrida dos ratos. Casa, trabalho, trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja. A gente vive nesse fluxo e a gente esquece que existe um processo, né? Então, existe um processo. Então, vamos lá. Deixa eu só explicar uma coisa. O que que nós acreditamos aqui, né? Que existe esse processo e esse processo passa por, inicialmente, você ter a clareza, depois, você entender um caminho para monetizar esse propósito.
que é uma solução. Essa solução ela vai variar muito, porque ela pode ser um empreendimento, ela pode ser um produto, ela pode ser um serviço, né? Pode ser um produto físico, pode ser um infoproduto, pode ser um acompanhamento, pode ser uma mentoria, pode ser um programa de mantenedores, pode ser um programa de doação, mas tem que passar por isso. E um outro ponto é que não tem mais como, em 2024, a gente querer, né, monetizar sem a gente considerar o quê? Sem a gente considerar o digital. Agora, qual o desafio? A maioria das pessoas não enxergam, encontram um caminho de fazer isso de maneira mais simplificada. Então, é isso que eu quero falar aqui para vocês. Eu quero abrir, né, este encontro falando um pouquinho disso. E o pessoal que não me conhece, né, eu sou Rafa Villarreal, eu sou empreendedor de propósito desde 2015, né, muito tempo antes, já empreendia nesse viés de um dia, quem sabe, talvez no futuro fazer o que ama, porque eu trabalhei 11 anos em tecnologia e tinha uma frustração por não viver aquilo que de alguma forma queimava meu coração. Eu era feliz de noite e aos finais de semana na minha comunidade de fé, ou impactando pessoas que precisavam, mas de segunda a sexta-feira eu me via trabalhando só para pagar boleto. E a gente começou a empreender. Né? Hoje eu sou estrategista digital, fundador da Empreenda Amor e iniciador de uma organização de impacto chamada Base 33, que inclusive eu vou conectar vocês a tudo isso, tá? Eu quero que vocês conheçam esses projetos também, tá? Beleza. O que mais eu quero falar? Para o pessoal que é novo e está aqui, né? Eu quero dar de presente para vocês uma cópia do meu livro completo, que é o meu livro Empreenda Amor, tá? Obviamente eu vou dar uma cópia digital, mas eu quero deixar claro que não é um e-bookzinho qualquer, não. Ó. É um livro completo mesmo. Ó. É um livro profundo, onde eu falo sobre isso. Ó. Atenção, não leia esse livro se você for um guru que sabe tudo, um religioso fechado em seu casulo ou a pessoa que prefere o poder e segurança da pirâmide corporativa. Descubra o que o empreendedor que impactou mais de 2 bilhões de pessoas pode te ensinar. Esse empreendedor não sou eu. Esse empreendedor é uma perspectiva de Jesus Cristo, né? Só que não religiosa. Fuja do óbvio, encontre seu propósito e seja feliz. Não é sobre religião, é sobre transformação. Então é um livro muito legal. A partir deste livro que nós começamos, né, o nosso método, depois começamos a realizar muita coisa significativa em diferentes lugares, né? Inicialmente na África do Sul. Tá? Então, o que é a Empreenda, né? A Empreenda Amor hoje ela é uma empresa que a gente chama de empresa missional e a gente tem esse braço de educação, que é uma EdTech, e tem um braço de desenvolvimento de negócio que a gente foca em community commerce. Né? E a gente vai falar um pouquinho dessas duas frentes com vocês. Quando a gente fala dessa questão de somos uma empresa missional, muita gente pensa em África ou em coisas de conceito religioso ou missionário, de largar tudo e ir para um outro lugar. Não. Aqui você vai aprender justamente o oposto disso. A gente acredita nesse trabalho, ele é importante, mas nós acreditamos que a maioria das pessoas hoje tem um desejo de viver uma vida com mais sentido, mas não consegue, de alguma forma, fazer isso dentro do teu contexto como comunidade de fé, até porque humanamente vai ser impossível, um percentual menor vai atuar ali no contexto eclesiástico, social e tudo mais. Mas nós aqui na Empreenda temos uma grande missão. Então, o que é uma empresa missional? Nós somos um business as mission. Então, nós somos uma empresa, sim, com fim lucrativo, mas nós temos um grande objetivo, e essa foto aí é de Morumbalo, nós temos um grande sonho de construir plataformas de transformação em lugares abaixo do nível da pobreza. Esse ano, na conferência Empreenda Amor, tudo que nós fizermos lá vai ser direcionado para essa causa. Então, eu quero dizer que, assim, nós somos pequenos, mas nós sonhamos grandes e queremos que você faça parte desse grande sonho e você vai entender o porquê. Eu sei que no começo talvez você fale, mas eu não estou entendendo o que isso tem a ver com a minha vida, com a minha profissão, com empreender e tal. E é por isso que eu quero dizer uma coisa. Cuidado com os preconceitos, tá? Não trava aqui, eu vou trazer muita informação que talvez seja nova para você, só quero pedir para que você tenha paciência. E por quê? Porque talvez você nunca ouviu falar desses termos, business as mission. Quem aqui escreve no chat nunca ouviu falar de business as mission, nunca ouviu falar desses termos. Então, o primeiro ponto já pode aí dar uma barreira, né? Criar um preconceito. E o segundo ponto é porque nós somos uma organização confessional. O que é isso? Nós aqui não acreditamos nessa dicotomia de
ai, minha espiritualidade e meu trabalho são coisas totalmente distintas. A gente acredita que somos uma pessoa só e nós, tudo que fazemos é alinhado aos nossos valores. Então, tudo que a gente falar aqui na Empreenda Amor é baseado nos princípios judaico-cristãos. Então, se você eventualmente segue uma outra fé, é só você estar com a cabeça aberta, porque o que eu vou falar aqui é um princípio que é aplicável para qualquer coisa e você vai poder ganhar em constatação prática, tá? Independente daquilo que você creia em termos práticos. Agora, lógico, nós somos cristãos e eu já quero também alinhar a expectativa. Por quê? Porque nós gostamos de uma comunicação bastante transparente. Então, Rafa, isso que você está fazendo é um lançamento, né, onde vocês vão entregar aquele conteúdo raso para depois querer vender um treinamento? Não, gente, nós temos um modelo aqui que é um modelo de criar uma rede de empreendedores com propósito. Por quê? Para a grande visão de tudo aquilo que a gente enxergou, não dá para construir sozinho, tá? Então, nós despertamos pessoas para viver essa realidade, para transicionar e para ajustar tudo, tá? Então, você vai ver que o conteúdo que a gente vai entregar é um conteúdo valendo, profundo, mas também a gente não gosta de surpresinha. Sim, no final desse processo, se você desejar e se fizer sentido, eu vou dar caminhos para que você continue essa conexão, que pode ser, né, sendo um apoiador, fazendo parte desse grupo, talvez fazendo parte de algum programa que nós temos vários programas aqui na Empreenda que talvez faça sentido você participar, tá? Inclusive isso que gera sustentabilidade e crescimento para o nosso projeto. Mas independente disso, é importante dizer que você aqui vai receber um conteúdo que minimamente eu espero que você nunca mais aceite viver as mesmas coisas, tá? Então, beleza. O tema é esse, o que é empreender amor? Então, quero deixar claro, né, que nesses últimos anos temos conectado pessoas de realidades mais diferentes que você possa imaginar. Então, pessoas de idades diferentes, de realidades diferentes. A Ritinha, que está aqui, quando se conectou com a gente, tinha 69 anos, já estava aposentada e ajustou a vida dela para viver isso. Pessoas mais novas, como a Sossô, quando se conectou, tinha 18 anos. Pessoas do mercado de trabalho mais corporativo, como a Dani, que trabalhava aí dentro de um contexto de gerência, de organização, mas também pessoas de áreas distintas, como o Ricardo, que era da área de cinema, e por aí vai. Então, o que eu vou falar aqui é aplicável para qualquer realidade, você só precisa realmente estar aberto para isso, tá? Então, como que nós começamos esse processo? Como eu falei, trabalhei 11 anos na área de tecnologia, cheguei no topo ali daquilo que eu desejava, era a empresa multinacional americana, tinha um ótimo salário, mas era frustrado. E, em 2015, nós tivemos ali um momento onde tivemos essa expansão de consciência sobre tudo aquilo que virou a Empreenda e começou realmente algo novo na nossa jornada, que fez com que a gente começasse algo do zero na África do Sul. Então, nós fomos para a África do Sul começar essa escola. É uma escola presencial. Durante 4 anos, pessoas atravessavam o oceano para receber esse mesmíssimo conteúdo que você está recebendo aqui, e eles investiam para estar lá porque eles queriam viver isso em termos práticos. Então a gente fez isso, só que a gente entendeu que era o tempo da gente não ficar preso numa geografia. E começamos também a focar nessa questão do online. Foi ali que surgiu, né, a Base 33, que é uma organização de impacto social. E através da Base 33 surgiu a necessidade do quê? Da gente criar caminhos de sustentabilidade financeira. Então, dentro desses caminhos de sustentabilidade financeira, porque nós estávamos ali na África, né? E em direção também ao Brasil depois, a gente teve que começar, né? Então nós começamos, tivemos resultados financeiros, amplificando propósitos de pessoas, né? Das mais diferentes realidades. Então aqui uma amiga da área financeira, aqui um projeto voltado para famílias, aqui um outro projeto voltado para sexualidade, aqui um outro projeto voltado para teologia. Então, gente, a gente aprendeu a gerar resultado com propósito, né? Tudo aquilo que o pessoal busca aí na internet, né? Acho que eu não estava compartilhando minha tela, né? Não? Acho que eu não estava. Enfim, mostrei aqui, né, alguns números para vocês, mas acho que não estava compartilhando. Mas o que eu queria dizer é justamente isso aqui, ó, que eu quero mostrar nesse próximo slide. Mais do que mostrar um monte de print e o que todo mundo mostra nessa internet, eu quero falar para vocês aqui justamente como viver isso com um propósito, tá?
genuíno em Deus. E essa é a hora que tem algumas pessoas que falam: ai, mais um usando o nome de Deus para fazer dinheiro. Talvez você não nos conheça e aos poucos você vai ver o que a gente crê. E o que eu quero que você aprenda é que não é usar o nome de Deus para fazer dinheiro, mas é ser usado por Ele para fazer todas as coisas que precisam ser feitas aqui, inclusive gerar recursos, tá? Então, dentro desse contexto, é importante dizer que, assim, muito antes da gente falar sobre isso, né, ou ensinar sobre isso, a gente já tinha gerado ali mais de 1 milhão de rands para investir integralmente em propósitos incríveis, né? Então, investimos em projetos na África, que eu quero que vocês conheçam, essa escola, a A4K, a Base 33, como eu falei. Então, agora, né, eu quero falar um pouquinho dessa situação atual, e daí isso começa a ter uma ligação direta com você, tá? Por quê? Porque essa situação atual é o que a gente vê hoje de maneira geral. A gente vê o quê? A gente vê pessoas que foram condicionadas eu vou trabalhar pelo que eu amo. Daí outras pessoas, não, eu vou trabalhar por segurança. Daí tem gente que fala, não, eu vou trabalhar por uma vocação. E daí a gente entra, muitas vezes, na atividade profissional, atividade empreendedora, com esse viés. E a maioria, lógico, aqui, né? Vou trabalhar por dinheiro. E todas essas coisas têm prazo de validade, porque se você trabalhar em qualquer coisa sem um propósito em Deus, vai chegar uma hora que vai ter um vazio e você pode até fazer dinheiro que você vai falar, cara, por quê? Por quê? Então isso é importante você entender, porque a gente, de fato, não se pergunta, a gente não se questiona. A maioria de nós, de fato, faz o quê? A maioria de nós fica condicionado nessa cultura. Acabou que o slide ficou escuro aqui, tem que ajustar isso, só tem que me lembrar. Mas enfim, eu vou falar o que está escrito aqui. Eu vou estudar pra caramba para ter um bom salário, para ter um bom carro, para ter uma boa casa, para viajar e para realmente viver coisas que eu desejo. E mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Para quê? Para ter cadeira cativa e morrer e ir para o céu? Será que a vida é sobre isso? Será que a vida é sobre isso? Será que você está nesse mundo para isso? Eu sei que parece meio filosófico, subjetivo, mas eu quero te encorajar a pensar em coisas que a maioria das pessoas não pensam porque ficam distraídas. Por que que você trabalha onde você trabalha? Por que que você faz o que você faz? Por que que você está nessa terra? Por quê? A gente não se pergunta essas coisas, e é essas coisas que eu quero que realmente você pense. Então, existe, né, uma frustração que ela surge quando a gente não está alinhado a isso. E essa frustração ela é maior quando a gente pensa no quê? Quando a gente pensa dentro, muitas vezes, de uma realidade de um cristão. Porque a gente foi condicionado a essa mentalidade de uns são supridos, que trabalham dentro do contexto social e eclesiástico, e a maioria vai ser um supridor, que daí vai ser o que vai trabalhar por dinheiro para doar para pessoas aqui. Gente, esse caminho foi criado, mas ele não é, né, o caminho que realmente faz sentido ou tem alguma base, até nas escrituras. Nós podemos viver todas as coisas, né? Não é uma coisa ou outra. Então, a pergunta que vem quando a gente começa a falar de empreender, de atividade profissional e daquilo que eu falei de fazer os três, é por que que as pessoas elas não vivem isso? Por que que a pessoa não vive isso? Né? Fazer dinheiro, ver propósito, impactar pessoas. Por quê? Já pensou? A resposta que nós encontramos é justamente essa. As pessoas, elas não vivem porque falta conhecimento. Rafa, mas qual conhecimento que falta, Rafa? Qual é o conhecimento que nos falta? Beleza. Daí essa hora eu já quero começar a entrar em alguns assuntos um pouquinho, né, mais específicos, que é sobre essa perspectiva de um propósito maior. Por que é maior? Ele é maior porque ele não começa em você e não termina em você. É através de você. Então, se você está anotando, anota aí. Não é sobre mim, é através de mim. Tá?
E esse ponto tem a ver com algo que é uma palavrinha que a gente chama reino. Gente, essa palavrinha está na moda hoje, principalmente na boca de cristãos, né? Reino. Mas o que é reino, né? O que é reino? Talvez você ache que é a igreja, talvez você ache que é os céus, é a eternidade. Falta uma clareza disso em termos práticos, né? E que será que isso tem a ver com a minha atividade profissional? Que salada é essa que você está fazendo? Vamos lá, eu quero explicar isso, porque quando a gente pergunta o que é reino, a gente vê, inclusive, muitos cristãos não sabendo responder essa pergunta. Por quê? Porque a gente sabe um pedaço da história, né? Então, por exemplo, quando a gente toma as escrituras como um ponto de partida, eu já vou chegar no teu trabalho, eu já vou chegar na tua vida empreendedora, tá? Eu só preciso colocar uma base aqui para você entender o que eu creio e tudo mais, tá? Quando a gente fala sobre isso, a gente tem que, obviamente, partir de um ponto. Então, se a gente pega nas Escrituras, a gente vê que a maior parte daquilo que Jesus Cristo falou foi sobre isso. A primeira mensagem em Mateus 4,17 foi sobre reino. Ele disse que a última também. E quando este Evangelho do Reino foi falado em todas as nações, testemunhas chegaram ao fim. Então, tudo que ele falou é sobre isso, mas a maioria pensa numa era futura, no céu, no reino milenar. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um ajuste de entendimento, porque quando ele falou sobre isso, a maior parte do que ele falou não tinha a ver com o céu e a era futura. Tem a ver com a terra, e a terra daí começa a ter a ver com a era presente. E tem sim uma ligação direta com o teu trabalho, porque a maioria de nós trabalha e dorme na maior parte do nosso tempo. Das 24 horas do dia, a maior parte você ou dorme ou trabalha. Então, o ponto é: será que nós entendemos essa realidade aplicada à nossa atividade profissional? E a resposta é que não, né? E eu falo por mim, por todas as pessoas que a gente ajudou a conectar nesses últimos anos. E um fator que corrobora com isso é a falta de entendimento da cultura. Por quê? Porque quando Cristo falou dentro dessa perspectiva de reino, ele estava dentro de uma cultura que não era uma cultura cristã. Ele estava dentro de uma cultura que era romana, ou seja, o Império Romano estava crescendo, expandindo o governo sobre a terra, e ele estava dentro de um contexto judaico. E as palavras que ele utilizou, concorda que ele poderia ter usado palavras novas, criado conceitos, sendo autoral, mas ele usou palavras que já existiam dentro dessas duas culturas. Então, por exemplo, quando ele fala algumas palavras, como, por exemplo, evangelho, apóstolo, igreja, ele fala palavras que, naquela época, essas palavras tinham menos a ver com religião e mais a ver com uma realidade social. Então, o que significa isso? Eu, obviamente, não vou ter aqui como, em 40 minutos, aprofundar esse ponto, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que essas palavras eram usadas em contextos muito específicos. Então, a igreja era um grupo de pessoas responsáveis em transformar uma cultura. Um apóstolo era uma pessoa responsável em desbravar um caminho para ganhar um novo território, ganhar uma nova realidade. E o evangelho era o meio para poder realmente trazer informação. Então, quando ele fala sobre isso, ele está falando sobre pessoas que são despertadas para transformar uma cultura. Essa foi a mentalidade dos primeiros discípulos, tá? Então, nós estamos aqui para quê? Para transformar uma cultura, para desbravar caminhos. Ah, Rafa, mas e o que eu creio dentro da minha comunidade de fé ou como igreja? Gente, isso não muda nada, tá? Eu não quero invalidar nada o que vivemos como igreja. Eu também reúno como igreja, também cuido de pessoas. Isso tudo é importante, mas eu quero despertar você dentro dessa perspectiva profissional para você entender o que você está fazendo fora das quatro paredes. O que está fazendo de segunda a sexta-feira, entendeu? Por isso que quando eu falo sobre isso, surge inevitavelmente, né, a perguntinha: Rafa, tudo bem, mas isso aí parece aula de história. O que isso tem a ver com a minha vida profissional, né?
Ah, Rafa, como é que, né, eu posso, de alguma forma, viver isso? Será que isso que você está falando é para mim? Claro que é. Você não está aqui por acaso. Não existe acaso. Quando a gente fala de empreender amor e dessa questão de viver os três, é justamente sobre esse caminho prático. E, gente, existem muitos caminhos práticos. Eu tenho um próximo encontro que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Aprofundando mesmo. Mas aqui eu simplesmente quero mostrar que apenas com uma mudança de mentalidade a gente já consegue gerar transformações significativas, né? Então, Rafa, me explica um pouco melhor. Então, vamos lá. Se eu te perguntar, o que são as coisas mais importantes para você? A maioria de vocês vão falar Deus, a minha família e o próximo. Ou vão falar coisas parecidas com isso. Então, isso é uma prioridade para você, mas isso é uma intenção que nós conseguimos manifestar em que nível? A maioria de nós consegue manifestar isso no nível do valor, do sentimento. Então, o que você sente é verdadeiro, mas no nível do dinheiro é praticamente impossível, porque a maior parte do dinheiro vai pagar a conta. E do tempo? Praticamente impossível, porque a maioria do tempo eu estou trabalhando muitas vezes com coisas que não têm nenhum vínculo com essas três coisas que eu acabei de falar. Tá entendendo? Então, só a gente começando a mudar a nossa mentalidade, e aqui eu falo um pouquinho de uma mentalidade distributiva, a gente começa a gerar um impacto significativo. Então, por exemplo, a gente aqui na Empreenda fala de um modelo, né, de, de 51-49. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso, mas você precisa entender que na cultura atual, a maior parte do nosso dinheiro ou tempo a gente está ficando para nós mesmos, 89% para nós. Se você coopera na tua comunidade de fé ou de alguma maneira 10% para o que a gente chama de Deus, e 0,2% para o próximo, que normalmente eu brinco que é no Dia das Crianças ou no Natal que a gente está com sentimento natalino, né? Então, o que a gente precisa, gente? A gente precisa do quê? A gente precisa entender como, né, é, colocar o propósito e ajustar as coisas de uma maneira que faça mais sentido. Então, eu falo de uma meta a ser alcançada a partir dessa mentalidade distributiva, que é a meta do 51-49. É bem simples, é considerar que Deus vai ser o teu sócio. E para que ele seja um sócio majoritário, ou seja, colocar ele em primeiro lugar, como ele diz, tem que ter um segundo lugar. Então, 51 seria aquilo que a gente chamaria de o próximo, o propósito, ou como você queira, tá? E aqui eu uso o próximo simplesmente porque lá em Mateus 25 ele fala, né, se quiser fazer com ele, faz com o pequenino. Então, ele se alinvela com o próximo. Ah, Rafa, eu não estou entendendo. Então, deixa eu tentar dar alguns exemplos. Gente, eu só vou dar alguns exemplos bem rápidos aqui, pensando só em como que uma mentalidade distributiva, baseado nisso que eu estou falando, pode gerar um impacto significativo. E essa é a hora que alguns de vocês vão falar assim: ah, Rafa, isso aí parece uma loucura, né? E parece, mas é mesmo, né? Então vamos lá, vamos pensar no empreendedor. E eu vou falar de outros exemplos aqui, mas o empreendedor, ele tem lá a empresa dele, né? E eu vou falar aqui, por exemplo, no caso do empreendedor que ele tem aí uma empresa com fim lucrativo, tá? Então vamos imaginar uma escola. O empreendedor com essa mentalidade, ele pega 51% do que ele gerou de lucro, eu não estou falando de faturamento, estou falando de lucro, e ele pega e gera um impacto, né? Sendo luz no mundo, sendo sal na terra. Então, ele pode construir escolas gratuitas, projetos educacionais, fazer alguma coisa num presídio. Mas na mesma rua ou no mesmo bairro, tem uma outra escola também paga, que não tem essa mentalidade distributiva, é uma mentalidade puramente acumulativa. E o dono pega 100% para ele. Se essa escola ou essa organização é uma organização séria, que tem uma auditoria e vai lá e faz mesmo, não para mostrar, mas para mostrar o que faz. Você tendo um filho, né? Você colocaria o teu filho em qual escola? Se elas tivessem o mesmo nível de qualidade? Na que é igual todas, ou em uma que vira e fala, ó, aqui o seu filho não só vai ser transformado, como ele vai se tornar um transformador. E através dessa escola a gente está gerando um impacto no mundo. Essa é a pergunta óbvia, né, gente? Todo mundo colocaria o filho nesta escola.
Então, por que eu gosto de fazer esse contraste? Porque quando a gente começa a falar de propósito, de impactar o mundo, tal, a maioria das pessoas pensam em coisas sem fim lucrativo e acha que você não vai conseguir, a conta não vai fechar, Rafa. Se esta escola fizesse isso, eu não estou falando que ela está doando tudo, ela está ficando com 49% do lucro. Então, no volume, essa escola vai crescer de forma exponencial. Então, esses 49% pode ser 1 milhão, pode ser 10 milhões, pode ser 100 milhões. Está entendendo? Porque hoje as pessoas querem algo que seja real, que gere impacto, tá? Isso eu estou dando o exemplo da escola, mas eu poderia falar de muitas outras coisas que, inclusive, já existem no Brasil e em outros países, tá? Tá? Muitas outras coisas que já existem. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, né, outras realidades, como, por exemplo, uma construtora. Então, vamos imaginar uma construtora que pegue, né, uma construtora que pegue ali 51% e construa casas para pessoas que não teriam condições ou pessoas que passaram por um desastre igual agora, por exemplo, Rio Grande do Sul. Vamos pensar um hospital que pega 51% do lucro e constrói um hospital em lugar carente. Vamos pensar num banco que pega ali 51% do lucro e faz um fundo social, doação ou empréstimos para pequenos empreendedores. É nessa hora que a tua cabeça, o disjuntor cai, né? Por quê? Porque nós, com a nossa mentalidade escassa, a gente acha que isso é uma utopia. Fala a verdade. Quem tem coragem de confessar aqui nesse chat que você está achando isso uma utopia, ou você, quando ouviu pela primeira vez eu falar isso, você falou, ah, isso daí é muito louco, isso daí não sei se faz sentido, não. Quem aqui, vai, confesse. Sabe o que eu quero mostrar para vocês quando eu falo sobre essa mentalidade distributiva? Eu quero mostrar para vocês, gente, que o problema não é o dinheiro, mas o problema é a prioridade. Quando os discípulos estavam inquietos sobre o que eles iam comer, o que eles iam vestir, o Senhor ele falou: coloca o reino em primeiro lugar e a sua justiça e tudo será acrescentado. Tudo é investidor, tudo é apoiador, tudo é parceiro, tudo é dinheiro também, entendeu? Então, mas logo na sequência ele fala ali: ninguém pode servir a dois senhores, mas é exatamente isso. O problema é que as pessoas, ou por uma mentalidade extremista, né, que vai para a linha da teologia da prosperidade, que eu quero ficar milionário para Deus, está servindo e sendo escrava do dinheiro. E para o outro lado do extremismo, também a pessoa que não consegue gerar recurso, que quer ficar só vivendo de doação, que quer ser ali Madre Teresa de Calcutá, também está sendo escrava, porque está faltando o recurso financeiro. Então, eu quero mostrar que o dinheiro não é o problema é a prioridade. Deixa eu ver aqui no chat. Ó, Natan, eu achei que era uma loucura, mas agora é uma visão, uma meta. A Flavinha, eu confesso. Exatamente. Ó, todo mundo aqui, show, que legal. Então, gente, quando eu mostro isso, as pessoas, obviamente, veem uma referência que não é muito comum. Mas eu quero encorajar vocês a se abrirem. Por isso que eu falei para vocês deixarem o preconceito de lado. Por quê? Porque essas possibilidades, elas são reais. E lógico que eu estou falando aqui do empreendedor. Mas só para vocês saberem, já existem organizações que fazem isso, tá? Então, aqui eu quero que vocês anotem, se conectem. E se vocês tiverem oportunidade, participem de uma imersão minha onde eu aprofundo tudo isso. Mas já existe um banco, inclusive brasileiro, chamado Banco Pérola. Depois pesquisem. É um banco que gera impacto e empresta para empreendedores que não teriam condições, que são empreendedores ali que estão sem condições financeiras, com nome sujo. O cara quer comprar um carrinho de hot dog, né? Construid é uma organização de um colega que ele constrói e reforma casas para pessoas que estão em situações de vulnerabilidade. Business as Missions, existem muitas organizações de impacto no Brasil e no mundo. Daí talvez você fale assim, Rafa, mas meu caso não é ainda um caso de um empreendedor, né?
eu sou ainda um funcionário, tá, gente? Então, um funcionário, obviamente, ele tem que se ajustar dentro do que ele pode. Normalmente, o funcionário ele não consegue se ajustar no tempo, porque ele tem que cumprir uma carga horária, né? Então, ele vai ser o quê? Ele vai ou buscar o caminho do intraempreendedorismo, com propósito, ou ele vai trabalhar numa empresa que já esteja alinhado com isso. Existem muitas empresas no Brasil e quando você alinha, você já faz isso. Ou o fruto vira semente, que é o que? Você ajustar não o lucro, mas parte da sua receita para fazer a diferença. E, novamente, isso não é da minha cabeça, isso já existe, tá? Então, já existem muitas organizações BAN, esse exemplo da NBS, é um exemplo que eu sempre dou. O John Wesley, que foi um grande cristão no mundo, já falava sobre isso, tá? Do fruto virar semente. E talvez você fale assim, Rafa, mas eu sou prestador de serviço. Ah, mas meu caso é diferente. Eu presto serviço. Eu sou designer, eu sou, né, social media, eu sou médico, eu sou psicólogo, eu sou pintor, não importa. Se você é social media, se você é prestador de serviço, você vai fazer o quê? Você vai ajustar dentro do que você tem, que normalmente é o quê? O tempo, porque você troca tempo por dinheiro. Então, imagina um médico que pega parte da sua agenda e doa uma cirurgia para pessoas que nunca poderiam. Imagina, né, uma pessoa da área da saúde, da área da psicologia, doar ali um tempo para ajudar a pessoa que está com vulnerabilidade emocional. Então, isso, de novo, não é uma coisa da minha cabeça. Organizações que, inclusive, nem são cristãs já falam disso. Então, por exemplo, o Médicos Sem Fronteira fomenta médicos a doarem um período da sua agenda para fazerem um impacto em lugares carentes. O Instituto Pro Bono, um instituto sério que já existe, fomenta advogados a doarem o tempo ali deles para pessoas que não teriam condições de pagar. Então, isso já é uma realidade. Agora, por que que isso é forte para nós? Porque isso, gente, é um tapa na nossa cara. Porque a maioria dos lugares que eu sempre falei disso, antes, quando eu falava em faculdades apenas, depois, quando eu comecei a falar, gente, tinha gente que, quando ouvia o que eu falava nesse primeiro encontro, já me descia o reio, porque falava, isso aí é uma loucura, né? Inclusive, a gente está tão enviesado nessa questão político, né? Nessa questão ali na polaridade, que eu já tive gente que ouviu falar disso e falou assim: eu não gosto do Rafa, desse modelo, porque é muito de esquerda. Gente, pelo amor de Deus, não estamos falando de esquerda nem de direita, estamos falando do centro da vontade de Deus. Estamos falando do alto. Então, sai da bolha. Eu quero que você pense fora da caixa. Então, eu poderia aqui, gente, falar horas e horas sobre influenciador, sobre o líder eclesiástico, sobre todas as realidades que você possa imaginar na sua vida. Mas hoje eu só quis abrir a mente de vocês para mostrar o quê? Para mostrar que só a mentalidade mudando a gente já consegue mudar muita coisa. Hoje no mundo nós somos quase 8 bilhões de pessoas e dessas 8 bilhões de pessoas, mais de 2 bilhões são cristãos. Independente se católico, evangélico, protestante, carismático, renovado, não importa. A questão é o que você está fazendo. A maioria dos cristãos foram condicionados a essa cultura consumista, onde a gente muitas vezes vai no final de semana na reunião da igreja, recebe uma mensagem para ter uma semana de vitória e achar que a vida é isso. De segunda a sexta-feira, a minha vida, a minha casa, a minha família. E daí a gente acha que é essa vida de frequentar uma reunião. Não, você deve cooperar na sua comunidade de fé, você deve fazer a diferença aonde você está. É importante reunir, como fala em Hebreus, mas o ponto é o que você está fazendo de segunda a sexta-feira. Para que você trabalha? Será que não dá para alinhar todas as coisas a um plano que transcende? Independente da área que você atue. Seja você um profissional da área de negócios, de saúde, de educação, seja você uma mãe, seja você da área política, é possível se alinhar. Inclusive, eu vou falar um pouquinho disso no próximo encontro, tá? Mas aqui, talvez você viu falar muito de alguns profissionais e falar, mas eu não estou no mercado de trabalho.
Talvez você falou, mas eu sou mãe. Talvez você não teve aqui hoje nesse encontro o seu exemplo específico. Então eu quero dizer para você que ninguém é mais importante. Todos nós somos essenciais. Então eu quero mostrar um rápido vídeo. Esse vídeo ele está em inglês, mas tem aqui a legenda em português. Então eu quero que você preste atenção nele, tá? Eu já vou terminar, esse praticamente são os meus últimos slides, mas eu quero que você veja esse rápido vídeo porque ele traz essa reflexão relacionada ao que eu estou falando, tá? Então dá uma olhada aí. Vamos lá, deixa eu só colocar. Se estiver travando, vocês me falam, tá? Question. What are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances. Son, where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's call was burned up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No, I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burned up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth to give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life,
You won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. Uau, muito forte, né? Eu sempre gosto de mostrar esse vídeo, por quê? Porque ele, né, nos desperta a sair da casinha, né? A sair do padrão. Então é óbvio que esse é somente um vídeo e ele é apenas uma representação didática de algo. Deus, obviamente, não vai te cobrar pela sua profissão, se é contador, se não é contador, não é isso, né? Mas uma coisa é certa, as Escrituras diz que nós fomos predestinados a algo. Então, ele vai abrir o livro e ele vai olhar o quão fiel nós fomos àquilo que ele nos predestinou. O ponto é, será que nós estamos atentos ou nós estamos distraídos? Então, o que nós fazemos aqui na Empreenda Amor? Nós despertamos pessoas para essa realidade. É óbvio que num primeiro encontro você não vai ter a profundidade. Algumas coisas ainda ficam, obviamente, em aberto, mas o nosso desejo é que você, a partir desse encontro, seja despertado para nunca mais aceitar viver as mesmas coisas ou seguir essa manada, mas que você possa ajustar a sua vida para trabalhar por algo que é infinitamente maior. Isso, gente, é aplicável para qualquer realidade. Seja você empreendedor, seja você funcionário, seja você provedor de serviço, independente da área que você atue, tá? Então, nós temos esse modelo, né, que é o nosso modelo Member Get Member, ou seja, você está participando disso porque algum membro aqui da Empreenda te indicou, e nós fazemos isso por quê? Porque a gente sabe que para fazer isso tudo sozinho é ruim demais. Então, nós trabalhamos para construir esse grupo de pessoas inconformadas com o propósito, tá? E no próximo encontro, se você decidir, né, continuar essa jornada com a gente, eu vou falar sobre o digital. Ah, Rafa, mas eu não sei nada sobre o digital. Para mim, talvez nem faça sentido. Porque talvez você está acostumado a ouvir, né, o guru, ou aquelas promessas, ou aquelas coisas que parecem ser o padrão, né? Então, eu quero realmente trazer aqui uma perspectiva diferente nesse próximo encontro, aonde eu vou falar realmente como utilizar esses meios para você poder gerar monetização, independente de onde você atua. E por que isso? Porque Jesus, nos dias atuais, com certeza não utilizaria uma mula em 2024, né? Então, eu sempre falo, né, de uma frase onde o Bill Gates ele dizia assim: se um negócio não estiver na internet, muito em breve não existirá mais um negócio. E eu falo que se um propósito não tiver na internet, muito em breve não terá mais um propósito. Porque um propósito ele não é feito para ser enterrado. O propósito é feito para ser compartilhado e ele precisa ser sustentável. E hoje não existe nenhum caminho que seja o mais viável do que a internet, e a prova disso foi o que a pandemia fez, né? Quem não estava preparado faliu, perdeu pessoas, não conseguiu ser relevante, tá? Então é óbvio que não é apenas desse único caminho, mas eu quero falar um pouquinho disso e também vou falar um pouquinho sobre um conceito que é talvez novo no Brasil, que é o conceito de community commons, né? Então existe um conceito que basicamente significa, né, essa questão do comércio em comunidade, ou seja, como que eu posso fazer isso, né, sendo uma resposta aonde eu sou. Então, né, esse primeiro encontro foi para você avaliar se faz sentido você continuar, tá? Se fizer, no próximo encontro eu vou falar sobre o digital descomplicado, um mapa para você começar a viver isso, o passo a passo que eu sugiro. Vou falar mais sobre o nosso método para caso aqueles queiram, né, de alguma forma se conectar com a gente. E também vou separar um tempinho de perguntas e respostas, tá? Então, quando eu falo sobre esses pontos, é importante que eu vou falar sobre essa questão de como gerar, né, ou seja, resultados todos os meses, mesmo que você não tenha um produto, mesmo que você não tenha um serviço, não tenha clareza ou não saiba fazer anúncio, todos esses processos complexos que as pessoas buscam aí ensinar nos dias atuais, né? E o melhor de tudo, né, fazer isso sem penalizar a sua família e as pessoas que você ama, tá? Por quê? Porque hoje em dia
Esses são os únicos caminhos que as pessoas buscam. Então, gente, qual foi o nosso objetivo? Deu 1 hora em ponto agora, consegui bater a minha meta, terminei. Eu quero dizer que esse primeiro encontro é quase como um processo seletivo do bem. Por quê? Porque para nós não faz sentido conectar ou ter alguém no nosso, né, grupo de membros, né, ou aluno, ou fazendo parte do movimento Empreenda Amor, se você não entender o básico, que é isso que a gente falou. Então, se você viu o que esse encontro, né, representa e fez sentido, eu quero te falar uma coisa. Fala para a pessoa que te convidou que você quer participar do próximo encontro, tá? Então, a gente vai ter um próximo encontro nos próximos dias. A gente vai dar ali um tempo para quem não pôde participar ao vivo assistir o replay e a gente vai fazer o encontro. E esse encontro ele vai ter data e ele vai ser muito especial. A gente faz algumas vezes no ano. Então, trava a tua agenda para participar. Espero que faça sentido você caminhar com a gente, se conectar com tudo isso, tá? Então, você que está aqui ao vivo, me escreve no chat. Valeu a pena participar dessa 1 horinha? Foi 1 horinha bem proveitosa? Você foi despertado? Você aprendeu coisas novas? Gerou alguns insights? Foi positivo? Então, eu quero fazer uma oração para a gente terminar, tá? Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio de a gente poder falar em liberdade sobre aquilo que nós vivemos, cremos e agora ensinamos. Obrigado, Pai, porque a gente sabe que a cada ciclo a gente tem conectado mais pessoas e a gente sabe que não são pessoas comuns. Aqueles que estão aqui, eu creio que eles não estão por aqui por acaso, existe um propósito. Eu sei que o Senhor está conectando, Senhor, Pai, pessoas com o mesmo sentimento, com o mesmo desejo, com esse mesmo inconformismo. Então, que cada um possa ser despertado por essa realidade, que, Senhor, esse conteúdo possa aterrissar em algum nível dentro deles, na medida que eles têm de maturidade, de conhecimento, de informação, e que isso gere um eco para que eles se movam, para que eles realmente caminhem para um novo ciclo. Nós te agradecemos, nós te louvamos, te damos toda a honra e glória, Senhor. Amém e amém. Amém, gente? Então, Deus abençoe vocês, tá? Então, fala para a pessoa que te convidou, fala, ó, poxa, fez sentido para mim, fez sentido. Pessoal escrevendo aqui, forte, top demais, Regina fortíssimo, valeu muito a pena, o Felipe falando, valeu muito a pena, não sei quem é em Cristo, avançar, muito bom, parabéns, gratidão, amém, amém, amém. Tamo junto, gente, Deus abençoe. Ó, o nosso próximo encontro, tá? Vai acontecer na terça-feira que vem. Então a gente vai ter um tempo aí, né? Vai ter sexta, sábado, domingo, segunda para a maioria das pessoas assistirem a gravação. Então, se você que assistiu quiser já se aprofundar, fala para a pessoa que te convidou que você quer uma cópia do meu livro. Eu vou disponibilizar apenas para o pessoal que faz parte aqui da Empreenda um link, tá? E é meu livro completo, já dá uma olhada, né? Aproveita que é um conteúdo muito rico, aprofunda em tudo isso. E se você é mais ligado aí, né, no conteúdo, digamos assim, online, fala para o pessoal da minha equipe te disponibilizar a playlist da Empreenda Amor. Então, a gente tem uma playlist, já temos mais de 10 podcasts, né, onde a gente fala sobre tudo isso, e é um tempo para você já começar a absorver mais, para chegar no próximo encontro já mais direcionado, tá bom? Então é isso, gente. Beijo, beijo. Fiquem na paz. A gente se vê no próximo encontro, tá? Deus abençoe. Tchau, tchau.